2-0 pro Vasco. 14 anos sem vencer o Corinthians. 14 anos Dercy Gonçalves, o Pedro de Lara, a Zorionara. Acabou a farra não, Augusto Melo. Acabou o time do Corinthians. Abaixa as portas. Esse time do Corinthians é ridículo. Entregou para Lucas Piton na ponta esquerda, tá na grande área, bateu cruzado. É bola na rede. Se o time do Corinthians hoje depende do Romero para ser o capitão do time e para ser jogador, parabéns aos envolvidos. Rapaziada, já bora rir, já bora dar risada, e o Corinthians perdeu mais uma vez hoje, perdeu para o Vasco, né, rapaziada? Já bora rir, bora ver todas as ações corintianas que estão revoltadas. Corinthians, mais uma rodada no rebaixamento. Já deixa sua risada aqui nos comentários e já bora ver todas as ações corintianas revoltadas. Todo crédito ao vídeo. Final de jogo em São Januário, irmão! Perdemos de 2-0 pro Vasco. 14 anos sem vencer o Corinthians. 14 anos Dercy Gonçalves, o Pedro de Lara, a Zorionara, Dom Pedro I, irmão. Duque de Caxias, estava tudo vivo. Tudo vivo! E os caras foram lá e enfiaram 2-0 nesse time do Corinthians, que é um time rebaixado. É um time fracassado. Tomamos gol do Pintão, do Luca Pintão, que jogou de toca. Tomamos gol de camisinha do Vasco. De camisinha. E no final da partida o cara enfiou a bola no ângulo. Mas que se qualquer goleiro pega essa bola, esse bracinho curto, esse bracinho de pterodáctilos não pega, irmão. Ele é um dinossauro. Dinossaurinho. Vamos pra Série B com força, irmão. 12 pontos em 16 jogos. Daqui a pouco passa um mês, eu vou falar 12 pontos em 30 jogos. 30 jogos, 12 pontos. É isso. E querem Balotelli ainda. Querem Balotelli, são pro inferno. Vocês querem Balotelli, velho. Vocês querem Balotelli. Pelo amor de Deus, eu quero futebol. Eu quero um time correndo, eu quero um time com raça. Eu não quero jogador de fralda cheia, irmão. Jogador que joga de carcinha. Porcaria, Corinthians. Acabou a farra não, Augusto Melo. Acabou o time do Corinthians. Abaixa as portas. Esse time do Corinthians é ridículo. Um time que não tem lateral, não tem goleiro, não tem zagueiro, não tem patrocínio, não tem nada. Você acabou com o time do Corinthians. Você promete e não cumpre nada. André Sanches tinha razão. Você é o Pinóquio da Fiel. 2-0 pro time do Vasco. Um jogo medonho do time do Corinthians, do time do Vasco ruim. Também é ruim o time do Vasco. Só que tomar 2-0 desse time do Vasco é vergonhoso. O Corinthians tinha que ser rebaixado hoje. Não merece disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. O time do Corinthians não merece ocupar uma vaga na Série A do campo do futebol brasileiro. É vergonhoso esse time. É um vexame. O torcedor corintiano clama, pede socorro. Salvem o Corinthians, pelo amor de Deus. Essa vergonha tá demais. Esse ano, em 6 meses, o que o torcedor corintiano tá passando é inadmissível, seu Augusto Melo. E se atrás de Balotelli, Balotelli é meus bagos. Vai o C, vai Balotelli, vai Rubão, vai tudo pra puta que pariu. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do beijo. Mais uma derrota desse time horroroso do Corinthians. E caiu um tabu, 14 anos que o Vasco não ganhava. Mas, gente, agora é hora de tirar casquinha em cima desse time do Corinthians. O Vasco foi melhor, gol do Lupiton, depois um golaço de falta. Não tem o que falar. O time do Corinthians é muito ruim, é aquilo que eu falo sempre. O retrato desse time do Corinthians é quando sai Yuri Alberto e entra Pedro Raul. Quando você tem Mateuzinho numa lateral e Matheus Bidu na outra. Não tem o que falar. E olha, agora vem Balotelli, que agora essa história de Balotelli, que é pra tirar o foco e tal. Mas olha, já tô achando que o Balotelli, que não joga bola há não sei quantos anos, semana passada foi filmado caindo no chão lá, tropeçando. Olha, se o Balotelli tiver 20% de foco, ele joga com o pé nas costas nesse time do Corinthians. Mas parabéns aos envolvidos. Montaram um Corinthians horroroso. Meus amigos, o Corinthians continua naquela toada, né? Na toada do rebaixamento. Perdeu agora do Vasco por 2-0 em São Januário. E caiu um tabu de 14 anos. Fazia 14 anos que o Vasco não conseguia vencer o Corinthians. E nessa fase que o Corinthians está, conseguiu quebrar o tabu de 14 anos.
gol do menino Bidon, né? Que já foi, aliás, o menino Piton, que já foi lateral esquerdo do Corinthians, abriu o placar e depois um golaço de falta no finalzinho da partida. Bom, o resultado é desastroso. O Ramon Dias, que vai assumir o Corinthians, já deu até entrevista dizendo que o Corinthians precisa voltar a pontuar, e ele tem razão, mas vai ter um trabalho de Hércules, né, para fazer no Corinthians, que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil porque o time está muito desorganizado e fora de sintonia, né? E pior que fora de sintonia do que desorganizado. Então, é um desafio enorme para o Ramon Dias. Mas às vezes dá para fingir que ele é bebê de colo ainda e não... Vai o Domênico na frente, ele vai no colo do Dodô. Pode ir no colo do Domênico, o Domênico levanta a camiseta e finge que tá mamando, dando de mamar pra ele. E como é que vai fazer? Coloca numa mantinha. É igual do drible, como é que faz igual do drible? Vai fazendo assim, ó. E lá vem Vasco, pintou uma batida! É a lei do ex. Se ferrou. Houve um equívoco. Ai, a Lelê falou da lei do ex. E ela acontece em São Januário. Lucas Piton. O Romero não marcou, deixou o Piton passar como quis, não quis fazer falta o Romero. Meu Deus do céu. E tem gente que gosta. Esgriles. E no kick da bola, o Romero ficou no drible, que foi dado pelo Lucas Piton. 1-0 pro Vasco. Rapaz, eu sabia que o Sombra também era macumbeiro, mas eu não sabia que era tanto. Jogou uma praga que foi instantânea, né? Agora, pelo amor de Deus, a gente estava falando aqui, De Paula, já é de praxe aí desse time do Corinthians, às vezes ir bem no primeiro tempo, agora toda vez o segundo tempo é péssimo, né? O segundo tempo decai muito, eu não sei se é o físico do time que realmente fica cansado ou o que é, se entra meio desligado em campo. Fato é que tem, né, uma queda de rendimento Corinthians em toda a segunda etapa. Mas o Vasco não tá com tudo isso não também para ganhar esse jogo. Era um jogo que o Corinthians estava controlando as ações, até jogava de contra-ataque no primeiro tempo. Exatamente, né? Segundo tempo só deu os caras até aqui. Essa corda toda também o Vasco, mas fazer o quê? 1-0. E De Paula, Você tá postando suas fichas nele? Esforza. A batida! Golaço do Vasco! Do meio da rua! Se ferrou. Houve um equívoco. Do meio da rua! Do meio da rua! Esforça! Ele não precisou nem fazer força, o esforça. Meteu na gaveta. 4 homens da barreira e o Donelli não faz um milagre também. Deus que me perdoe, não é crítica. Mas eu só quero um milagrezinho só. Só um milagrezinho. Rapaziada, mais um jogo difícil, rapaziada, entre Vasco e Corinthians, né? Vasco não está na zona de rebaixamento, mas também está na parte de baixo, né? Então foi praticamente mais um confronto, né, da parte de baixo. E o Vasco ganhou do Corinthians, né? Ganhou a melhor aí, estava jogando em casa, conseguiu vencer o Corinthians, que a fase do Corinthians não está boa e pode piorar, né? Teve toda essa polêmica aí de o Augusto Melo, né, aquele jogador do Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro após saída. Teve agora Balotelli, né? Tem gente que tá criticando, tem gente que quer. E no meio de tudo isso, né? Corinthians perde mais uma partida e fica mais grave, né? A situação do Corinthians no Brasileirão na fase de rebaixamento mais uma vez. Mas comente sua opinião sobre os corintianos, também sobre a fase do Corinthians e esse jogão que foi Corinthians Vasco. Já deixa o like, se inscreve, ajuda bastante. Tamo junto e falou!